legalizar as drogas para não ter guerra ao tráfico. Será? Muita gente debate o assunto apenas a questão das liberdades individuais, ou seja, se o Estado tem ou não o direito de interferir na vida do indivíduo, se ele quer se drogar ou não, se ele quer virar um viciado ou não, etc. O que aconteceria de fato se o Brasil resolvesse legalizar as drogas de vez, principalmente a maconha? Nós teríamos dois caminhos a seguir. A primeira solução seria estatizar, o Estado tomar conta de todo o mercado de produção, de comercialização, de distribuição e de consumo para poder taxar e evitar a guerra. A segunda opção seria privatizar, abrir para que empresas produzam e vendam as drogas, porque o Estado não quer se meter nesse assunto. Vamos lá para a primeira opção, que é estatizar e colocar tudo na mão do governo. Ele vai precisar cuidar da produção, da distribuição, da comercialização, controlar o consumo para poder taxar. Isso, por sua vez, vai causar um inchaço imenso da máquina estatal por conta do controle que o governo vai ter que fazer. Ou seja, inchar a máquina estatal, que já é ineficiente e corrupta. Só que para o governo deter o monopólio e o controle total do processo para poder taxar, ele vai ter que acabar com a concorrência ilegal. E quem é a concorrência ilegal? Os traficantes atuais, que já detêm o monopólio do tráfico, o PCC, os remanescentes das Farc, Comando Vermelho, todo esse pessoal que já detém hoje teria que ser combatido. Portanto, isso significa que, se o governo quiser estatizar, vai ter que haver guerra ao tráfico. Mas, ainda assim, vamos imaginar que o governo consiga vencer e controlar praticamente todo o mercado. Será que isso vai impedir, de algum modo, o contrabando? Veja, por exemplo, o consumo de álcool e de cigarro. Apesar de serem substâncias legais, existe o problema do contrabando do mercado negro. Vamos imaginar então que o Estado não queira de primeira mão fazer uma guerra ao tráfico, mas que ele queira, por exemplo, produzir drogas em maior e melhor quantidade para poder vender, controlar e tomar conta do mercado. Você acha que isso vai impedir a concorrência? O Estado já é ineficiente, pesado, corrupto e não funciona como uma empresa privada. Os preços serão muito mais altos do que do mercado negro. Isso vai fomentar, obviamente, o próprio mercado negro, ou seja, o mercado ilegal. E se o governo quiser acabar com o mercado negro, vai ter guerra ao tráfico do mesmo jeito. Segunda opção, da privatização, deixar na mão das empresas privadas para que elas façam uma concorrência leal entre si e que o mercado regule tudo. Legalizou as drogas, agora deixa o mercado livre com pouca regulamentação. Quem é que vai assumir? Aqueles que já detêm o monopólio hoje, os remanescentes das Farc, o Comando Vermelho, o PCC, os traficantes do Morro de São Paulo e Rio de Janeiro, etc. Esse povo inteiro de repente será legalizado, legitimado e serão mega empresários do setor de entorpecentes. Ou seja, assim que a coisa for liberada para eles poderem abrir empresas, serão exatamente eles que irão assumir o tráfico. Ou seja, todos esses criminosos e bandidos que hoje já detêm o tráfico, que já mataram milhares de pessoas, sequestraram, mataram policiais, civis, estupraram, roubaram, saquearam, etc., irão de repente ser anistiados e virarão grandes empresários. Uma vez que eles estiverem legais, regulamentados e agora grandes parceiros do governo por causa das taxas que eles vão pagar, eles irão concorrer às eleições. E o PCC, o Comando Vermelho, etc. vão virar partidos políticos, assim como aconteceu na Colômbia com as Farc. Ou seja, os traficantes serão os novos donos do Brasil, assim como já são hoje. Vamos imaginar então que o governo não permita que esses traficantes abram empresas e façam uma coisa legalizada. O governo vai ter que fazer guerra ao tráfico para acabar com esse pessoal, para não ter concorrência com o setor privado. Ou seja, se você quiser estatizar ou deixar livre para o setor privado, você terá que fazer guerra ao tráfico. Isso é inevitável. Agora a pergunta óbvia, por que é que a guerra ao tráfico não funciona e por que é que não se destrói o tráfico de uma vez no Brasil? Porque o Brasil é um narco-estado. Praticamente todos os atuais donos do poder, os grandes comandantes da classe política atual, estão locupletados e são parceiros do pessoal do narcotráfico. O Foro de São Paulo, o PT e as Farc fazem parte do mesmo grupo. As Farc hoje, por exemplo, viraram um partido político na Colômbia. É a mesma coisa que eles querem fazer aqui no Brasil. O governo não tem interesse em acabar com o tráfico porque ele ganha com ele. Ele ganha com o caos social, ele ganha com as pessoas drogadas e entorpecidas, ele ganha dinheiro do tráfico para manter o seu poder, manter as suas benesses. Veja o caso da Holanda. Ela legalizou e regulamentou a venda, o comércio das drogas, mas não regulamentou a produção. A pergunta é, quem é que detém as produções e as distribuições na Holanda?
os traficantes. Ou seja, os traficantes na Holanda hoje viraram os grandes empresários. Veja o caso do Uruguai, por exemplo, que legalizou a maconha com o comunista Pepe Mujica, do Foro de São Paulo. Segundo os relatórios do próprio governo, apenas 40% da maconha consumida no Uruguai é legal e regulamentada, o que significa que 60% do mercado é negro. A prova é que não funciona. E quem ganha com isso? Quem detém 60% do mercado, os próprios traficantes. O diretor de polícia do Uruguai, Mário Laieira, alegou em entrevista à rádio Espectador do Uruguai que a legalização da droga no país não interferiu na comercialização da maconha, como também não contribuiu para a redução do narcotráfico no país. Os narcotraficantes não vão parar só porque a coisa foi legalizada por um lado. Eles não querem pagar taxa nem serem mapeados pelo governo. O deputado Carlos da Filhola, do Partido Nacional, disse que a lei não adiantou e não fere em nada a delinquência no Uruguai. Pelo contrário, a agrava. O consumo foi liberado e a sociedade, sobretudo a juventude, ficou muito exposta. Não adianta discutir isso apenas no campo das liberdades individuais. Nós temos que considerar a situação concreta e perguntar: quem é que vai ganhar com isso tudo? Porque nós sabemos que quem perde é sempre a gente. E se a coisa for para a mão do Estado, ele vai inchar cada vez mais, ficar mais poderoso, mexer mais ainda na vida das pessoas, só que ele vai ter que fazer guerra ao tráfico para poder acabar com a concorrência e com o mercado negro. Ou seja, a gente beatifica os traficantes atuais, assassinos e criminosos e torna mega empresários os traficantes, como Fernandinho Beiramar e todos os outros. De duas, uma. Ou o Estado fica imenso e toma conta da nossa vida, fazendo guerra ao tráfico, ou então a gente fica na mão de bandidos do setor privado, os antigos traficantes que posteriormente vão concorrer às eleições e, é claro, vão favorecer os seus amiguinhos bandidos. A questão é um impasse, porque a classe política está unida ao tráfico. Enquanto isso não for resolvido, a coisa não irá mudar. E outra, a droga nunca deve ser vista como um caminho para a liberdade, mas sim como uma rota que só leva à vulnerabilidade, ao distanciamento social, ao caos generalizado e à autodestruição. Drogas nunca valerão a pena. E vale mais um raciocínio: as nossas vontades jamais devem ser colocadas acima de qualquer norma, lei e ou código de conduta que ajudam a manter uma sociedade harmônica, prudente e, acima de tudo, saudável. Grande parte dos usuários de drogas sabem que as substâncias que eles utilizam têm um efeito psicoativo e que comprometem a própria saúde e a vida das outras pessoas próximas. Então por que é que a gente tem que lutar por algo que vai nos fazer mal se a grande parte dos usuários já sabem disso? Drogas jamais devem ser vistas como um bem que vai favorecer a todos. Em qualquer lugar do mundo você vai ver que nunca favoreceu, só perverteu, só desmoralizou, só destruiu. É isso daí, pessoal. Muito obrigado por ter assistido a este vídeo e até a próxima.